Olá, eu sou Marcelo Sacati e este é o Panorama da CNN Brasil Business. Hoje com Lucas Mendes, diretor-geral da WeWork no Brasil. Lucas, tudo bem? Obrigado pela presença. Tudo bom, obrigado pelo convite. Um prazer falar com os amigos da CNN Brasil. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas dizem que o home office veio para ficar e que vai fazer parte desse novo normal. Como é que ficam os escritórios nesse novo cenário? Claro. Bom, primeiro, a gente, como qualquer setor da economia, recebeu essa questão da pandemia tentando entender o que estava acontecendo. No nosso caso, sendo uma empresa global, a gente está convivendo com essa pandemia desde dezembro, né? A gente tem sede lá em Wuhan, por exemplo, na China. E a gente foi aprendendo que, sem dúvida, o home office ganhou um protagonismo, primeiramente porque precisava ser assim, inclusive na nossa própria empresa, que trabalha a gente adotou, mas com o tempo passando, a palavra principal é a flexibilidade. As pessoas começaram a ver que tinha muita coisa legal de trabalhar de casa, mas agora, após alguns meses de trabalho de casa, todo mundo também sente saudade do escritório. Por quê? Porque o escritório é o lugar das conexões. Mais do que o lugar de trabalho, é o lugar da aprendizagem, é o lugar de conhecer um profissional mais experiente, aprender com ele, e é o lugar que você cresce junto com outras pessoas, né? Inclusive, do ponto de vista de inovação, tem uma série de estudos aí mostrando a importância dessa conexão, da serendipidade das pessoas se encontrarem. Então, não dá para dizer que a gente vai voltar para o que era antes. O escritório, sem dúvida, vai fazer parte disso, mas o home office, claro que ganhou um papel importante. O nosso caso específico, que a gente é uma empresa de trabalho compartilhado, com 30 prédios aqui no Brasil, a gente está bastante otimista que a gente consegue entregar essa flexibilidade de tamanho e estrutura para as empresas que estão procurando aí uma forma de se adaptar a essa realidade nova. Uhum. Essa flexibilidade sempre foi uma marca do modelo de negócios da WeWork. Qual que é a diferença entre o que era praticado antes da pandemia e o que vai ser agora? Como que a gente funciona? A gente tem contratos a partir de um mês. Em contraprestação disso, do outro lado, a gente tem os escritórios tradicionais, que normalmente os aluguéis são muito longos, 5, 10, 15 anos. Então, a gente oferece para essas empresas, sempre ofereceu, uma possibilidade de ter contratos menores, poder aumentar ou diminuir conforme a necessidade. Com a pandemia, a gente acrescentou principalmente essa questão de estar espalhado pela cidade, né? Em particular aqui em São Paulo, de onde eu estou falando com vocês aqui do bairro de Pinheiros, a gente tem dezenas de unidades e várias delas estão em regiões residenciais, inclusive essa que eu estou conversando aqui com vocês, mas várias outras, elas estão em bairros onde tem muitas residências, como a Vila Madalena, até como algumas cidades do ABC, como São Bernardo, que a gente tem presença também. E essa ideia, as empresas vão poder oferecer para os funcionários uma estrutura profissional, que não é a casa deles, porque todo mundo sabe que em casa tem vantagens e desvantagens, mas a gente consegue oferecer a possibilidade de trabalhar, às vezes, remotamente, porque, como você falou, de fato, o encontro físico com a questão do distanciamento diminuiu, mas poder, com a pandemia, trabalhar de diversos locais, né? Então, acho que esse foi o principal ponto. Obviamente, a gente também fez aí toda uma adaptação dos nossos espaços, um processo que a gente chama de distanciamento profissional, para manter a distância, colocou uma sinalização extensiva nos espaços, indicando onde as pessoas podem ficar, como usar o elevador, medição de temperatura, acrílico no atendimento, ou seja, uma série de medidas aí para ter um escritório seguro e as pessoas poderem, quando quiserem, quando puderem, voltar ao escritório e ter esses benefícios de se encontrar. Uhum. E como é que ficou a situação dos prédios da WeWork durante esse período mais agudo da pandemia e a situação dos clientes? Vocês chegaram a perder contratos? Num primeiro momento, todo mundo arregalou os olhos assim de o que vai acontecer. E a gente teve uma repercussão inicial de alguns clientes querendo revisitar, diminuir o tamanho, querer pensar em outros modelos. Então, teve um impacto inicial negativo. Mas o que a gente tem visto agora, com alguns meses, são os clientes se planejando para trabalhar numa estrutura nova que não vai mudar do dia para a noite. A gente vai demorar algum tempo para conseguir voltar ao que era antes. E nessa estrutura, a gente já tem visto várias empresas, inclusive empresas de grande porte, às vezes. A gente já tem mais da metade da nossa base
como empresas grandes, né? A gente chama aí de enterprise, um público com empresas que tem mais de 500 funcionários. Esse público em particular tem me procurado bastante. Ainda nesse ponto da experiência dos prédios que vocês possuem em países onde a reabertura da economia já aconteceu. Que vocês observaram que pode ser replicado, vai ser replicado aqui no Brasil e o que você aconteceu lá fora que vocês acham que talvez não faça tanto sentido para a realidade brasileira? O grande desafio da realidade brasileira, eu diria que é a questão cultural de aderência e respeito às normas. Todo mundo já está acostumado com máscara, está acostumado a respeitar o distanciamento e, ao fazer isso, o ambiente fica mais seguro, porque por mais que a gente sinalize os banheiros, coloque álcool gel, coloque máscara, medição de temperatura, se não houver uma adesão das pessoas, das empresas a esse tipo de medida, o efeito sanitário dela é menor. Então, a gente aqui espera, a gente está sendo muito firme com isso, né? Então, conversando aqui de máscara e vendo todo tipo de ação que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas que, nesse momento, quem não estiver em casa, quem estiver no escritório, a máscara é uma forma de proteger o próximo. Não só a máscara, a questão da distância, a questão da higiene. A gente realizou, por exemplo, para quem conhece o Work, a gente tem aqui corredores, né? A gente fez como se fosse um sinal de trânsito via única, mão única no corredor, vai para um lado, para o outro, exatamente para as pessoas não se cruzarem. Então, isso aqui funcionando muito bem em outros países. Outra marca da WeWork, Lucas, são os espaços comunitários de convivência, né? Então, são as mesas, o espaço para o café que tem a poltrona, o sofá super confortável, as mesas altas. Como é que ficam essas áreas nesse momento em que a recomendação é para que se evite o contato muito próximo? Isso aí, vamos dizer que uma parte da nossa marca registrada nessas áreas. Então, o que a gente fez? Por um lado, a gente tentou replicar o máximo dessa convivência, dessa comunidade online. O que isso quer dizer? Alguns eventos que a gente fazia de conteúdo, de bem-estar, tem gente no nosso time que está organizando yoga às 7 da manhã. E, curiosamente, tem algumas coisas que no online funcionam, recebem mais aderência, porque a gente pode fazer no Brasil inteiro, até para o mundo inteiro, do que no offline. Então, foi uma chance de aprender sobre isso, né? Eventos que tem a ver com gastronomia, que tem a ver com grupos de pessoal, até videogame, é um interesse grande do pessoal, que a gente conseguiu usar interesse para conectar as pessoas. Isso tentando transpor um pouco dessa experiência física para online. No físico, a gente entrou em cada um dos nossos espaços e foi sinalizando eles, né? Tem umas bolinhas verdes, fluorescentes, bem chamativas, mostrando onde não pode ter ninguém, e também a gente tirou alguns mobiliários para deixar mais claro onde pode ter gente e onde não pode. Então, aqui são dois caminhos. Falando sobre a situação da WeWork no mundo, Lucas, antes da crise a empresa já vinha antes da pandemia, ela já enfrentava uma crise dela própria, né, particular. Como é que está a situação da empresa? Na época, muita gente dizia que a WeWork não conseguiria sobreviver, que teria um caixa só para alguns meses. Como é que está isso? Aqui no Brasil, a gente começou aqui em 2017, no prédio na Paulista, que vocês conhecem bem, 2.000 membros, 2.000 pessoas. A gente, esse ano, vai terminar com mais de 30.000 opções de espaço de trabalho no Brasil inteiro. Então, é um crescimento exponencial e a empresa, obviamente, teve questões, principalmente entre os investidores, né, de quanto que vale, quem é dono do quê. E para quem está trabalhando aqui, seja como cliente, seja como funcionário, a gente está focado aqui no nosso dia a dia, e o que a gente viu com a pandemia foi uma oportunidade de acelerar esse discurso da flexibilidade, que sempre foi o nosso discurso. A gente não parou de crescer aqui no Brasil durante a pandemia, né? Pelo contrário, a gente inaugurou unidades na Zona Sul de São Paulo, inaugurou uma unidade no Rio de Janeiro, e até o fim do ano tem mais algumas inaugurações. Então, a gente continua otimista aqui com o futuro dos espaços de trabalho compartilhados aqui no Brasil. Tá ok, então. Obrigado, esse foi Lucas Mendes. E você continua acompanhando o noticiário no CNN Brasil Business. Até a próxima.